Agora, professor Alexandre, antes de entrarmos aqui, já tem algumas perguntas de teletertulianos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema, a escolha desse tema, porque para quem não está muito afeito aos estudos da inversologia, para quem também não é inversor, no meu caso, eu tenho essa curiosidade. Você acha que isso é um tema recorrente? O que levou você a escrever sobre esse... É um tema muito corrente entre os inversores? Você acha que é mais entre os reciclantes? Como você vê isso hoje na CCCI e o que levou você, então, a escrever esse verbete? Certo. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. E esse tema, na realidade, foi um ponto curioso, porque é claro que todos nós temos os nossos autoconflitos, né, de várias naturezas. E pensando na minha gênese com relação à inversão existencial, eu basicamente penso que a INVEX foi o fator que me ajudou a ser um dos fixadores dentro da Conscienciologia, um dos pontos que mais me chamou de cara a atenção na Conscienciologia, e uma das minhas especialidades que considero que tem a ver com a minha vertente proexológica, da minha programação existencial. Então é interessante porque eu considero que eu cheguei à Conscienciologia em função de já fazer a inversão existencial intuitivamente. Basicamente, os aspectos que me levaram ao IPC na época, em 1994, foram alguns movimentos que eu penso que tem tudo a ver com a inversão existencial. Os princípios têm tudo a ver com os fundamentos da inversão existencial. E quando eu me deparei com a INVEX pela primeira vez, aquilo foi um choque, porque aquilo foi um alívio. Eu tirei um peso das minhas costas, porque realmente eu não tinha encontrado até então nada que fosse compatível com a minha linha de pensamento em relação à vida, os meus questionamentos. Então, além da Conscienciologia, evidentemente, que traz uma série de explicações e uma série de recuperação de consciência no nosso curso intermissivo, mas a inversão foi algo que chamou muita atenção, porque tinha esse aspecto de, desde cedo, já sentir que estava em defasagem e que precisava ser feito algo mais, né? E muitos aspectos com relação a evitações, em relação a prioridades, tinha compatibilidade com isso. Então, quando a inversão chegou e eu me deparei, comecei a estudar com ela, aquilo foi um ponto de reencontro com as ideias, né? Obviamente eu sei que isso hoje tem a ver com a minha intermissão, com o meu processo de estudo entre uma vida e outra, que deve ter sido um dos pontos mais sérios de fixador. E aí vem, né, evidentemente, a minha relação com o livro Inversão Existencial, com a Sinvex, com a fundação dessa instituição, né, quer dizer, todo o meu histórico mostra a minha relação forte com a inversão existencial. E aí um ponto que me chama a atenção é que é o seguinte: para mim a inversão existencial, e para muitos outros inversores também, eu penso que a INVEX é uma espécie de libertação. Então aquilo é um alívio, é uma coisa que não traz um peso, embora aparentemente você tenha alguns aspectos que a gente até discutiu no verbete do INVEXograma, né, que às vezes pode parecer um certo peso, um certo limite, mas que na verdade é um autossacrifício válido, evolutivo, né? E para minha surpresa, né, a minha percepção inicial era, bom, se eu sou assim, obviamente que os demais também são assim, que estão optando voluntariamente por aplicar uma técnica evolutiva, porque tem curso intermissivo e tudo mais. Com o passar do tempo, eu fui vendo que não era assim. Para cada pessoa, a relação com a inversão existencial é diferente. E aí, evidentemente, como já tenho aí quase 20 anos de aplicação da técnica da INVEX, passando por diversas instâncias, a gente começa a ver o histórico de vida de cada pessoa e você vai vendo quem vinga, quem não vinga, quem dá certo, quem não dá, quem acaba optando por deixar para trás, ou quem acaba entrando num acidente de percurso, enfim, em função, muitas vezes, dessa falta de autoposicionamento em relação à técnica, desse mais ou menos em relação à técnica. Então, esse autoconflito inversológico me chamou a atenção por causa disso. Na realidade, ou a questão de autoconflito é um tema que todos nós devemos avaliar os nossos casos, né? Mas com relação à INVEX, eu devo dizer que eu não tive muito problema em relação a isso. Para mim, a INVEX foi uma libertação e foi algo que me ajudou profundamente. Sou muito grato com a técnica da INVEX, por tudo que fez de recuperação de cons comigo. E não é algo que me gerou conflitos nesse nível que eu estou colocando aqui, mais do ponto de vista nosográfico, de mexer com valores. Alguns conflitos até positivos, o desafio da desperticidade, o desafio da tenepse, o desafio do epicentrismo, o desafio de outras coisas, né? E, então, na verdade, o que me chamou a atenção foi realmente isso, porque eu não entendi a razão de alguns, né, eu não sei dizer a proporção que são, mas evidentemente existe uma proporção razoável de pessoas que optam por praticar a técnica da INVEX,
mas que ao que você começa a ver, ao conviver mais com a pessoa, ao você ver alguns questionamentos e tudo mais, você nota um certo incômodo com algo com relação à técnica. E isso diz respeito principalmente a algum valor pessoal que a pessoa não quer abrir mão. E aí eu acho que a questão não é nem aqui do certo e errado, porque a técnica da Invex é uma opção, mas o principal é com relação à pessoa tentar levar no mais ou menos e tentar customizar a técnica para ela. Ou fazer o famoso jeitinho, O né? jeitinho, Dar um jeitinho. né? Fazer um negocinho e tudo mais. E na realidade esse é um problema, porque já é difícil você praticar uma coisa, a técnica, você ser autêntico, bancando a Invex com autenticidade. E a pessoa tentando forçar a barra para tentar ser algo que ela não é muito mais difícil. Então foi esse o ponto que eu comecei a observar, e eu trouxe para debater esse tema justamente em função disso, porque esse é um ponto que a gente começa a ver que às vezes o autoconflito invexológico em si, eu não vejo que ele seja negativo em si, mas a manutenção dele sim é negativa. Se a pessoa não encara, não enfrenta, não observa, não vê qual é o ponto de incoerência, isso sim é negativo, né? Acho que isso pode aparecer desde que a pessoa realmente leve para a sua autopesquisa e de repente ela vai até optar por não aplicar a técnica da Invex, mas vejo que falta muito essa autenticidade, esse posicionamento com muitos casos, entende? Assim, o que eu quero realmente para a minha vida? E bancar a coisa. Porque aí isso acaba gerando um processo de antagonismo com relação à conscienciologia, com relação à técnica, né? Então a gente observa pela internet da vida, né, dezenas de casos, né, de pessoas antagônicas aos processos da conscienciologia, e um dos pontos que mais gera antagonismo é a técnica da Invex, em função do desafio que é radical. A técnica da Invex é uma técnica muito radical, né? Então, mas radical no sentido de positivo, né? Radical no sentido de que ela é uma técnica que desde cedo visa a pessoa atingir resultados evolutivos, e para isso a pessoa tem que abrir mão de muita coisa. Então, na verdade, o ponto principal dos que eu vejo é esse, trazer à tona essa discussão, porque a gente observa muitos casos de colegas, né, com quem a gente tem muita afinidade e tudo mais, que a pessoa lá atrás já começou a mostrar indícios disso, e vai passando os anos, e aí a pessoa não vai se dando conta do quanto isso contamina ela do ponto de vista da programação existencial, do ponto de vista dela fazer mais coisas, e sendo que ela poderia simplesmente ter uma maior autenticidade de posicionar-se o que ela quer em relação à vida. Que tipo de vida ela quer levar? Ela quer aplicar realmente a inversão? Ela está forçando a barra? Né? Acho que é uma questão de autoposicionamento. Essa autenticidade, acho que falta um pouco ainda, né? Da pessoa realmente bancar o que ela quer. Não. Se é o problema dela com relação à maternidade, se isso é uma coisa muito importante para ela, posicione-se. É um problema seu, arque com as consequências disso. Mas não tente forçar a barra com relação a isso com a inversão existencial. Então você vai estar abrindo a mão de uma técnica evolutiva para estar seguindo um sonho, um valor importante, etc. e tal. Agora, o que a gente observa quando isso começa a tentar forçar a barra para customizar, para fazer algo, né, pessoal, isso gera conflitos maiores e problemas mais sérios com relação ao andamento, ao desenvolvimento dela. Então, esses são pontos que eu vejo, assim, sabe, do principal que me motivou a gerar esse debate, justamente para começar a ver, a gente começar a pensar, levar para a autopesquisa, cada um de nós, o quanto que isso aparece, o quanto que isso manifesta, né, e começar a trabalhar com isso. Claro, né? porque o quanto isso deve atrapalhar aí o pleno, né, a plena atuação da pessoa que continua na CCCI. Exato. E que pode culminar com uma mini dissidência, né? Exato. E mais uma vez falando, eu não vejo isso em si negativo. Claro. Se a pessoa leva isso para autoconsciência-terapia, por isso que a especialidade aqui é autoconsciência-terapia e não invexologia. Porque esse é um problema, antes de mais nada, de autoconsciência-terapia. A pessoa tem que se enfrentar, tem que ver o que está gerando incômodo e se posicionar. O próprio princípio da descrença, né, de certo modo, ele gera algum tipo de dúvida, de questionamento que pode entrar nessa linha de algum conflito saudável, vamos dizer assim, passageiro, que seja tratado e, enfim, encaminhando a pessoa. Exato. Né? E a técnica da Invex, ela é bastante normativa, né? Então ela traz princípios muito específicos, e isso gera uma certa dificuldade, porque ela é muito específica. Então é diferente de outros princípios mais filosóficos da conscienciologia, que a pessoa vai entendendo aos poucos, vai vendo, é isso e tudo mais. A Invex tem um aspecto muito mais definitivo, né? Ou você é, ou você não é. Ou você está fazendo, ou você não está fazendo. E aí? Né? Então isso gera um certo
pode gerar esses incômodos, né? Isso nem sempre é bem compreendido. Muito bem.